Graça e paz, meu amado, minha amada, que bom que você está conosco nesta manhã de quinta-feira. Nós estamos aqui no nosso programa De Frente com a Verdade, o programa de todas as quintas, falando sobre as questões teológicas, questões da Bíblia, questão do ministério pastoral em si também. Talvez você que está nos assistindo tenha muita dúvida a respeito daquilo que é bíblico, daquilo que é teológico, daquilo que é as questões do dia a dia, né? Então nós estamos aqui diretamente daqui de Cariacica, na Igreja Metodista Central em Cariacica, para o nosso programa de quinta-feira pela manhã, De Frente com a Verdade. Hoje está conosco o pastor Kleber, que vai estar fazendo a sua apresentação. Obrigado, pastor Orlando, obrigado a todos os ouvintes aí, participantes, você que está aqui conosco. Quero agradecer o convite que nos foi feito, a gente se sente muito honrado, pastor, em poder estar aqui com vocês. E dizer que o pastor Orlando é uma referência para todos nós, pastores aqui de Cariacica, do Estado do Espírito Santo e do Brasil. Eu estava até comentando com ele aqui, e o ministério do pastor Orlando Carrafa já transicionou por várias nuances aí da obra de Deus, e hoje o pastor Orlando é um apologeta da fé que vem com esse programa tão relevante para a sociedade, principalmente para os cristãos, né, para os evangélicos, povo evangélico, falando sobre temas importantes que consolidam a nossa fé. Nós estamos aqui, nós vamos então, pastor Kleber, para a nossa primeira pergunta. E a nossa primeira pergunta, essas perguntas são colhidas, né, de informações de pessoas que têm dúvida, né, sobre relacionado à fé. E a nossa primeira pergunta: por que dizemos que a Bíblia é inspirada por Deus? Bom, existe aquele texto áureo de Pedro, aquela epístola pedrina, que Pedro ele fala no seu capítulo 1 da segunda epístola, que jamais a profecia teve origem na vontade humana. Mas os homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Então nós temos aí cerca de 40 homens, que num período de tempo falaram e profetizaram acerca, porque a Bíblia é um livro de códigos e de conexões. Você vai pegar um exemplo, Moisés. Moisés ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Só que Moisés ele escreveu esses 5 primeiros livros por tradição, por inspiração e por revelação. Então, imagina, ele escreveu aqui, 2 anos depois de Deus ter feito Adão. E ele agora vai, inspirado pelo Espírito Santo, escrever os 5 primeiros livros da Bíblia, que os judeus separam em 54. Deixa eu dar uma travadinha aqui. 54 porções, que eles chamam de paraxás, 54 paraxás, ou porções, fatias, aonde cada tema é abordado. Um exemplo de Gênesis capítulo 1 até o capítulo 6 é um tema, do 6 até o 12 outro tema, e assim consecutivamente. Então você pega um homem que nasce 2000 anos depois da criação do Gênesis, e ele, por inspiração, tradição e revelação, escreve os 5 primeiros livros da Bíblia. É que a gente vê também, pastor Kleber, assim, que 40, autores diferentes que a gente coloca, né? Sim. E se você levar mais ainda, vai até muito mais, porque tinha as escolas de profeta, discípulos, né? No período aí de 1600 a 1800 anos de escrita da Bíblia, né, relacionada. Mas eu vejo assim uma questão dessa inspiração de Deus, porque tem alguns livros que você vai caminhando, né, e ele é um livro antigo que não tem mais sentido na nossa época, né? Ele perde aquela questão de sentido. E a Bíblia não, a Bíblia parece assim, a cada momento, a cada etapa, ela está muito atual, né? Ela não fica um livro ultrapassado, um livro que já passou, pelo contrário. Hoje, nós estamos vivendo aí na pandemia, a Bíblia está atual para essa época, né? Com certeza. Então, assim, a gente vê a inspiração de Deus também, no sentido dessa atualização no decorrer do tempo. Ela não se perde no tempo, ela fica atual, e isso é assim, muito forte, porque até a questão também dos
dos livros mais antigos, né? Se você pegar Gênesis, o Pentateuco, aí se você vai no Sabedoria. Então, assim, tem gente que acha assim, não, a Bíblia é só o Novo Testamento. Não, o Antigo Testamento ele é tão atual, ele é tão inspirado, ele é tão verdadeiro, como o Novo, não tem essa questão, né? Então, isso também você traz essa atualização para os dias de hoje, né? Com certeza. Existe um ditado aí que diz que os olhos eles são inúteis quando a mente é cega. Então, esse livro, a Bíblia, ele não é um livro que se renova. Porque a palavra de Deus ela é viva, né? Hebreus não diz? É viva e eficaz. Isso. E é mais penetrante do que qualquer espada bigume que faz separação entre alma e espírito. Então, esse livro chamado Bíblia, ou a palavra de Deus, é um livro que sempre será atual. Se nós estivermos aqui, né, a igreja, a humanidade, daqui a 2.000, 4.000, a gente crê que a vinda de Jesus é iminente, até pelos sinais, que a Bíblia diz que nós temos que olhar para os sinais, para vermos acerca do fim dos tempos, né? Mas se ficarmos aqui mais um período, ou se uma outra geração estiver aqui, a Bíblia sempre será um livro atual. Porque ela é inspirada pelo Espírito de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade. E além disso aí também, essa questão inspirada, né? A questão da palavra viva, né? E às vezes a pessoa que está aí nos ouvindo, que não é crente, às vezes não consegue compreender essa questão de uma palavra viva. Então, assim, essa palavra rema, né, que hoje os pastores, né, assim, você pode pregar um livro e colocar esse livro como interpretação, pegar um grupo de 20 pessoas, né, vamos botar 20 pessoas para interpretar um livro. Essas 20 pessoas vão interpretar esse livro praticamente com uma aproximação, como acontece no vestibular, né, eles interpretam praticamente quase numa mesma visão. A Bíblia já é diferente, né? Porque essa questão dessa palavra viva, se você botar 20 pessoas para poder interpretar ali um texto, uma perícope, vai ver que é praticamente uma interpretação distinta. Eu creio que todos terão uma visão distinta daquilo que Deus, porque é viva, porque Deus vai ministrar nos nossos corações de forma diferente. Um vai receber uma ministração, o outro recebe completamente diferente, e por isso que às vezes a gente fala assim, não tem sermão repetido, né? Terça-feira eu preguei aqui sobre pelicano, né? Aí minha esposa falou assim, mas não foi aquele texto que você pregou? Eu falei assim, mas não foi a mesma mensagem. Porque a outra mensagem eu entrei nesse lado, nessa eu peguei o Salmo mesmo, 102, e Deus trouxe coisas novas, mesmo com o mesmo tema, né? O tema é o mesmo, mas a palavra, ela traz esse renovo, essa renovação para ser viva, né? E o interessante do pelicano é que quando ele, não sei se foi abordado, acredito que sim, quando ele vê um filhotezinho dele morrendo, né, de fome, ele pega o bico e ele fura, né, pro filhotinho dele se alimentar. Então, pastor, é a questão da perspectiva, eu acredito. Falando dessa questão interpretativa, é a questão da perspectiva. Alguém pegou um elefante e colocou 4 pessoas com uma venda nos olhos em 4 partes do elefante diferentes. Um ficou segurando uma pata, o outro foi lá na tromba. E aí depois a pessoa tirou a venda das pessoas e disse bem assim, me descreva o elefante. O elefante ele é meio alongado, assim, meio molengo, né? A gente percebe que tem 2 furinhos ali na ponta. Aí eu descrevo o elefante. O elefante, ele é bem assim, roliço, robusto, bem duro na parte de baixo, porque é a questão da perspectiva. Daí você vai entender o evangelho sinótico. Por isso, sinopses, né? São visões diferentes. Um exemplo, se você pegar o evangelho de Marcos, você vai ver um cego, né? No caso de Bartimeu. Já em Mateus, você vai ver 2 cegos, porque Mateus está escrevendo para os judeus. E
Para o judeu só tem validade uma informação se tiver uma testemunha. Aham. Então ele deixa 2. Aí alguém falou assim, mas a Bíblia está errada, porque em Marcos está escrito que é 1, mas em Mateus está escrito 2. É porque Mateus está escrevendo numa perspectiva sendo Jesus como rei. Ele está escrevendo para os judeus. E para os judeus, por isso as 2 testemunhas do Apocalipse. Né? Então você vai ver que o judeu ele precisa que uma informativa seja validada, que haja uma testemunha. Porque cada um está escrevendo para um determinado povo, Justamente. Né? Um para o gentil, outro para o judeu, e tem essa Os questão, gregos, né? lá. Então, assim, você está conosco nesta manhã, né? E com certeza, talvez você tenha algumas perguntas, né? E nosso programa também, mesmo nós temos aqui um tema para trabalhar, você também pode também perguntar, tirar sua dúvida. Nós temos a nossa equipe aí que pode passar informação. Então você pode ficar ligadinho aí, Deus tem muita coisa nessa manhã para ministrar o seu coração. Também a Bíblia, meu amado irmão, nós não temos dúvida, ela é inspirada por Deus, escrita por homens, né, contando história, testemunhos de vida, ações de milagre de Deus, mas completamente inspirada, porque é uma coxa de retalho, cada um colocou o seu pedaço ali, mas você vê a dinâmica da ordem da Bíblia, a ordem cronológica dos acontecimentos. Então a Bíblia, eu sou apaixonado pela Bíblia porque eu vejo uma perfeição muito grande diante de um livro, de vários autores, né? De várias pessoas colocando ali as suas informações e colocando ali, e fiel. Como nós já fomos em Jerusalém, né? Quando você vai lá ver ali o livro de Isaías achado ali nas grutas de Qumran. Então, quando você vai ali, você vê assim, o livro de Isaías achado lá daquela época, idêntico, nada fora do livro de Isaías que você tem na sua mão aí. Então isso é a Bíblia, palavra de Deus inspirada que ministra aos corações, né, pastor? Sim, com certeza. E também, pastor, nós conseguimos entender que, como eu já disse aqui e reitero a minha fala, a Bíblia é um livro de códigos. Então existem mistérios ocultos na Antiga Aliança que eram sombras, tipos e figuras daquilo que viria com a plenitude dos tempos, com o advento do Messias. Então, assim, vou te dar um exemplo aqui. Nós temos a rainha Esther. Como que era o nome de Esther antes de estar lá no palácio do rei? Hadassa. E o que é Hadassa? Hadassa é a murta, uma planta, né? E essa murta, essa planta, ela produz uma flor no formato de uma estrela. Então, o nome Esther significa estrela. E dentro de Hadassa já existia Esther, ou seja, já existia a estrela. Então, o que é Hadassa ou Esther? Esther é um mistério oculto dentro de Hadassa. Quando Deus ele criou Adão, a Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea, né? Depois Deus tira de Adão da costela Eva. Então quem é Eva? Um mistério oculto dentro de Adão. O que é a nova aliança? Um mistério oculto dentro da antiga aliança. Então Deus ele tem várias formas de falar, se expressar por tipos, sombras e figuras. Aquela pedra mesmo que Jacó coloca por travesseiro, aponta para Cristo. Porque quando nós colocamos a nossa cabeça, ou seja, Jacó colocou a cabeça dele na pedra, quando nós colocamos a nossa cabeça, a nossa mente em Cristo, nasce uma escada. Foi exatamente o que aconteceu aqui nesse lugar, né? Você colocou a sua mente em Cristo e surgiu um crescimento. Porque onde existem pessoas que colocam a sua cabeça em Cristo, a sua mente em Cristo, ela vai ter a visão de uma escada na sua frente, vai crescer, vai perceber, vai ouvir a voz de Deus. Então é isso, a palavra de Deus é viva e eficaz. Acredite na palavra, você que está me ouvindo aqui, você que está participando desse programa tão abençoado, de Frente com a Verdade, com o pastor Orlando Carrafa. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz, ela é tudo que você precisa para ser uma pessoa. Na Bíblia tem tudo, pastor. Fala de conduta, a palavra de Deus fala de ciências, a palavra de Deus fala de relacionamentos.
Tudo que uma pessoa precisa para ser feliz está na palavra. Nada contra os cursos de coaching. Assim, a gente sabe que tem muita gente que gosta de usar essa questão dos gatilhos mentais, as ferramentas. Mas a palavra de Deus é um livro de ferramentas. Né? Se nós pegarmos os textos da Bíblia e inserirmos esses textos e essas verdades no nosso coração, nós seremos pessoas felizes. Com certeza. Você está conosco de Frente com a Verdade, o programa de todas as quintas-feiras. Então nós estamos aqui hoje com o pastor Cleber de Souza, pastor da igreja... Assembleia de Deus Tudo Novo. Olha o endereço da igreja, pastor. Rua Duque de Caxias, número 520, Rosa Penha. Então, Espírito Santo. Querendo fazer uma visita, né? Tá funcionando normalmente? Funcionando aos domingos, com distanciamento, tudo certinho, álcool e gel na porta, respeitando o momento pandêmico. Isso aí. Então nós vamos agora para a nossa segunda pergunta, o nosso segundo tema é trabalhando de frente com a verdade. A segunda pergunta é: pode o crente aceitar ou realizar o aborto? Bom, pastor, esse daí é um tema que tem trazido muitas especulações, né? Nós sabemos que Deus é aquele que dá a vida. E somente Ele pode tirar a vida, porque Ele deu a vida. Então, baseado na Bíblia, se nós pegarmos o Salmo 139, você vai ver uma expressão, existe uma matéria teológica chamada cognoscibilidade de Deus. O que é cognoscibilidade de Deus? Até que ponto eu posso conhecer Deus? Por exemplo, Deus possui atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. O que são atributos da deidade de Deus? Onisciência, onipresença e onipotência. Né? Deus é onisciente. Vamos pegar a palavra e dividir. Omnis e scientia. O que é onisciência? Omnis e scientia. Omnis é tudo e scientia é ciência. Deus tem toda a ciência. Nunca se esquecerá de nada e jamais precisará aprender coisa alguma. Você vai ver Deus, Ele dando aula para a sabedoria lá no livro de Provérbios, principalmente no capítulo 8. Então, ali no Salmo 139, de número 139, nós vamos ver a cognoscibilidade de Deus e o salmista tentando compreender Deus. Ele vai dizer: se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama no inferno, lá o Senhor está também. Tal ciência para mim é tão grande que eu não posso atingir. Aí ele disse que o Senhor o criou lá no ventre da mãe dele. Né? Então, na uniformidade, na questão da formação, o Senhor já tinha pensado nele. E se você pegar também Jeremias ele também fala sobre isso. Antes que o Senhor me formasse no ventre da minha mãe, o Senhor já tinha me escolhido. Né? Então, é claro que nós precisamos entender que cada caso é um caso, mas o aborto, ele é reprovado diante de Deus e diante da palavra de Deus. Alguém me perguntou bem assim: pastor, e no caso do estupro? A pessoa foi estuprada, pastor. Ela não queria aquilo. Como é que se faz? Bom, o estupro é algo ruim. Aí tem que se trabalhar o psicológico da pessoa, tem que fazer todo um processo de restauração emocional, com psicólogos, psiquiatras, se for preciso for, porque às vezes existem traumas na alma da pessoa que precisam ser tratados, mas o filho não tem nada a ver com a situação do estupro. Né? É igual o corvo que levava a carne para Elias. O corvo é um animal impuro. Impuro, mas o que ele levava era bom. Então, o estupro é algo ruim, mas o que trouxe o filho é algo bom, porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Então, a Bíblia reprova o aborto e nós, como apologetas da fé, nós também não podemos aceitar aquilo que Deus reprova. Se Deus reprova, também nós não podemos aceitar. E no caso, pastor, assim, de uma ultrassom de uma criança ali, entender que aquela criança ela não vai ter condição de sobreviver assim, um período maior,
por causa de certa enfermidade? O que que você colocaria assim? Bom, no período bíblico não existia esses tipos Aham. de exames, né? Diagnósticos, né? Não existia. Então, eu acredito que, pastor, é como eu te disse, cada caso é igual divórcio. Cada caso precisa ser avaliado de forma separada, porque cada caso é um caso. E aí, por isso que Deus tinha os seus comandantes, os seus juízes, depende da tradução, para 10, outros para 100, outros para 1000, porque o seu nível de capacidade te dará uma responsabilidade. Deus não vai te dar uma responsabilidade se o seu nível de capacidade não está preparado para aquilo. Então, eu acredito que são temas muito relevantes, importantes. Eu estou me sentindo aqui de calça justa aqui com essa pergunta, mas nós precisamos, acredito, muito que avaliar. Agora, de uma forma geral, o aborto ele é reprovado por Deus. Porque tem uma questão aqui mesmo na igreja, nós já temos alguns testemunhos de crianças, né, que Sim, pelo diagnóstico foram identificadas que iriam sofrer, né, questão, síndromes e tal. E a igreja, assim, ela caminhou orando o Senhor e sim, tal, e de repente esses quadros foram revertidos também. justamente. Hoje as crianças estão aí vivendo saudável, né? Foram curadas no útero. Foram curadas Glória a no Deus. útero, né? Então, assim, então você vê assim. Agora imagine se uma mãe age, né? Num diagnóstico e talvez não seja aquilo, né? Mas assim, eu entendo também, pastor Kleber, assim, que essa questão hoje, assim, ela é muito maior do que a questão do aborto em si. Hoje você vê aí o STF tentando Sim, correr para aprovar, né? Políticos, governos, né? Mas é uma questão clara, assim, muito maior, que a questão de uma ideologia hoje no mundo, né? Para poder frear o crescimento populacional sim, e eles estão tentando, né? Colocar algumas políticas públicas para poder incentivar essa questão desse frear, né, a população mundial. E uma das questões é o aborto, sim. entendeu? Que eles têm, porque incentivando o aborto sendo algo assim tão comum, Nascem com, menos pessoas, né? aí muitas mães, né, diante de situações, com certeza iria correr, já eliminaria bastante. Aí vem a segunda questão, que a ideologia de gênero também entra nessa questão do frear o crescimento populacional também, né? Porque é uma forma assim dos casais homoafetivos poder adotar e Sim, não ter, né? Aí cresce uma questão e às vezes a gente está sendo manipulados, né? Nessas políticas públicas sem saber. Mas assim, eu como você também, assim, eu penso a mesma coisa, assim, o aborto eu acho que não é só um pastor mesmo assim, muito fora da questão espiritual, aceitaria, ou até mesmo pastor aceitaria, porque a questão de Deus maior é a questão da vida humana. sim, A vida humana é muito importante. E uma criança ali, mesmo sendo feto, tá ali dentro da barriga da mãe, já é uma vida, né? com certeza. E quem tem que tirar mesmo é Deus, né? Isso. Entendeu? O próprio Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aham. Então, se Ele é a vida, nós não podemos também tirar e legitimar, pastor, legalizar a destruição da vida. Nós somos a favor da vida. Então, nós lutamos pelas vidas. Somos Aham. pastores, né? É. As pessoas chegam na igreja e nós vamos lutar por aquelas vidas ali. Se nós lutamos pela vida, então nós não podemos destruir a vida na fonte. Aham. Nós podemos, sim, avaliar os casos de forma isolada, mas de uma forma geral, nós precisamos acreditar um Deus, como você disse aí, Aham. os testemunhos, na cura, no milagre, crianças que foram curadas no útero das suas mães e que hoje estão bem aí, né? Então, essa questão é fato, pastor, que você diz, assim, existe um sistema formado dentro desse mundo temporal Aham.
em que, com essas duas legalizações aí, que é o aborto e a união homoafetiva, sim, para diminuir o crescimento e o nascimento de pessoas. Aham. E aí nasce-se menos e morre-se mais. Uhum. Então nós temos menos pessoas no mundo, que é exatamente o que muitas pessoas aí com essas mentes satânicas estão tentando fazer nesse tempo. Mas graças a Deus nós estamos aqui como uma igreja para sermos o freio e uma voz de denúncia no meio desse caos. E a gente vê também assim que, na maioria das vezes, quem é a favor do aborto é contra a utilização de armas. Aí você vê assim, uma criança, mesmo que está ali no ventre, pode ser morta, né? E a questão de arma, não, isso aí, então, e aí fica nessas questões assim de uma manipulação. Sim. Eu não uso arma, nunca usei, nunca... Você usa aquela arma. Tem a palavra do Senhor, né? Mas assim, eu já viajei bastante em países, né, que praticamente pessoas usam armas assim como algo comum. Sim. Aí você vê que nesses países as pessoas, mas vai armar a população, vai não sei o quê. Mas nesses países o índice de morte, de assassinato, é pequeno. Sim. E nem compara com o Brasil. A criminalidade reduz também. Por quê? Porque todo mundo sabe o seguinte, que corre risco. Isso. Se você for brigar na rua, vai correr risco. Sim. Se tentar contra uma pessoa, vai ter 15 da família dele que vai tentar também. E cada um... Se for tentar soltar um lá, tem um lá. Vai. Então assim, quando você vai viajando, você abre sua mente para muitas coisas. Sim. Aqui no Brasil, a maioria não tem arma, mas o número de homicídio aí é terrível, né? Sim. Então você vê uma certa manipulação, que a pessoa é a favor do aborto e contra as armas, né? Mas assim, a gente tem que ser questão da vida. Sim. E se a vida, prezar pela vida, não importa se é no ventre da mãe, se é um idoso, Sim. se é um negro, se é um branco, quem for, a vida. Então você vê que a questão é mais uma questão política mesmo, Sim. do que uma questão assim de salvar, né? Você entende essas questões, né? Com certeza. Inclusive a preservação da vida, porque se você pegar a profecia de Joel, em se tratando dos idosos, se você ler lá, você vai ver que quem teriam os sonhos? Os velhos. Uhum. Então, estão tentando destruir também os nossos idosos, porque eles sonham os sonhos de Deus. Uma pessoa, quando chega numa determinada idade, ela possui uma maturidade. Eu tenho o prazer de ouvir pessoas idosas, porque a gente tem conhecimento, né? Tem um conhecimento, experiência. A gente erra menos quando a gente ouve pessoas mais experientes. Uhum. Então, qual é o propósito do adversário? Destruir exatamente esse patrimônio, esse legado, que são os nossos idosos, que vão transmitir o quê? Princípios, valores. Homem, não pode fazer isso não, anda por aqui, eu já errei fazendo isso. Então, os idosos, eles sonham os sonhos de Deus. E eu queria deixar uma mensagem para os idosos que estão nos assistindo, tá? Eu profetizo sobre a vida de vocês que esse Covid-19 não vai destruir a vida de vocês. Fiquem tranquilos aí na casa de vocês que estão participando aqui, que Deus, a minha oração é que Deus blinde as suas células, porque nós precisamos muito dos nossos velhinhos, pastor. Eles têm muitas coisas boas para poder nos ensinar. Isso é verdade. Você está conosco aqui no nosso programa De Frente com a Verdade. Nós vamos passar agora para o terceiro tema do nosso programa de hoje. E, pastor Kleber, você como pastor, né? A epidemia, ela revelou que a igreja está preparada para subir? Como você vê a sua experiência diante dessa crise do coronavírus aí? Pastor, olha só, o Covid-19, essa pandemia, ela vai deixar uma marca no mundo, uma mancha no mundo, vai deixar uma mancha, porque tem muita gente morrendo, mas ela vai deixar uma marca na igreja, porque nós estamos aprendendo muito com tudo isso. Aprendendo o quê? A valorizar os mínimos detalhes, o culto. Que as pessoas, vou lá, mais uma
Agora as pessoas já ficam torcendo para dar o dia do culto, saudade daqueles cultos avivados, saudade daquelas reuniões abençoadas. Se você pegar um texto lá da Antiga Aliança, inclusive eu escrevi até um e-book sobre isso, o Covid-19, e Números capítulo 25. Você vai ver ali que também estava acontecendo um problema, uma praga, uma peste, estava matando as pessoas. Uhum. E aí, um homem chamado Zinri, príncipe de Simeão, ele vai num território de Midian, pega uma midianita chamada Cosbi ou Cosbi, e leva para dentro do território de Israel para poder legitimar um pecado. E aí o texto diz que agora Moisés e todos os líderes começam a rasgar suas vestes, se humilhar, e lá o texto diz, e os príncipes se uniram para aclamar a Deus. Então, nós estamos vendo isso, né? Os príncipes de Deus se unindo no Brasil e no mundo para aclamar ao Senhor. A igreja está se unindo, a igreja está a cada dia mais percebendo que nós não somos concorrentes. Eu escrevi uma frase esses dias no meu Instagram, eu disse o seguinte: é melhor fazer parte de uma corrente do que querer ser concorrente. Nós somos da corrente do reino. Eu sou um elo, o senhor é um outro elo aqui em Campo Grande, eu sou um elo ali. É aquilo que está escrito no livro de Neemias. E cada um construindo a parte do muro de frente da sua casa. Uhum. Então, se eu estou de frente da minha casa lá em Rosa Penha, vamos construir um muro aqui. Ajudar a construir um muro. Você está aqui, vamos ajudar a construir um muro aqui. O outro que está lá em Vitória, ajudando a construir um muro. Nós somos elos de uma única corrente, que é a corrente do reino. Então, assim, na minha opinião, esse Covid-19, ele está transmitindo muitas mensagens de dor, mensagens negativas. Na realidade, ninguém estava preparado para isso. Inclusive, não existe ninguém para a gente se orientar, né, pastor? Uhum. Tipo, como é que a gente se porta nesse momento? Porque ninguém passou por isso. É algo muito novo. Mas, olhando para uma outra vertente, porque de algo ruim nós sempre podemos extrair coisas boas, Jesus ele deixa esse princípio bíblico. Sede prudente como a serpente. A serpente é ruim, mas extrai a virtude boa dela. Então, o que nós podemos extrair de bom do Covid-19? Uma mensagem de unidade, valorização. As pessoas valorizarem o culto, pastor. O culto. Que era comum, que era natural, que as pessoas estavam, assim, não com aquele fervor mais, mas através dessa dificuldade você percebe uma saudade, as pessoas sabe, estou com saudade da igreja, estou com saudade do meu pastor, estou com saudade dos irmãos. Então, eu acredito que vai deixar essa mensagem sim, de unidade, esse legado. O Covid-19 vai deixar esse legado positivo da unidade, da comunhão. Mas, pastor, a pergunta assim, o senhor acha que todos vão voltar? Não haverá assim um certo comodismo, o pós-pandêmico, né, na questão assim das pessoas perderem um vínculo tão grande? Porque na realidade tem pessoas que tem 3 meses que não aparecem na igreja, né? Não Sim. vão na igreja. E como a gente sabe também, né, vai prolongar isso. Não vai ser assim. Na China já está voltando a ter casos, né? Chegou um momento de sem casos e hoje já volta. Então, assim, será que vão deixar de vir, né, na igreja? Porque, assim, eu até vi um pastor falando, eu achei exagerado. Ele falou assim, a igreja ela só terá coragem de retornar como era a partir do momento que liberar as torcidas nos estádios. Quando ela vê que o torcedor está lá, torcendo para um time, ela vai ser capaz de ser como ela antes, né? Então tem essas interrogações, eu achei exagerado, só que a gente fica pensando que até mesmo estava conversando assim sobre a volta ou não do futebol, né? Sim. Eu tenho certeza absoluta que se liberasse hoje a torcida no Maraca, Sim.
com certeza poderia botar mais de 60 mil, 70 mil pessoas ali dentro tranquilo. E as pessoas iriam sem medo algum. Iria sem medo, entendeu? Mas quando é para Deus, né? Sim. Quando é para a igreja, aí a pessoa impõe tanta dificuldade. Porque tem pessoas que às vezes, assim, não deixou de trabalhar, mas eu deixei também de cultuar a Deus, Sim. entendeu? E como que você vê essa situação assim? Pastor, antes da pandemia, já existia um movimento muito forte na internet daquilo que eles denominam de desigrejados. E a Bíblia diz que nós não podemos ser pastores de si mesmos. Então, existe esse movimento muito forte na internet, isso aí está explícito para todos verem, dos desigrejados. Então, com essa crise da pandemia do Covid-19, isso se potencializa um pouco. Para quem já tinha esse conceito definido, com certeza. Mas para aqueles que são fiéis a Deus e que querem ficar debaixo da nuvem, esses sim voltarão e voltarão mais engajados do que nunca. Eu tenho certeza, pastor, que muitas pessoas chegarão aqui no templo da Igreja Metodista Central, falam, pastor, eu preciso trabalhar para Deus, eu preciso trabalhar para Jesus. Mas outros, com certeza, aproveitarão esse gancho para até mesmo, de repente, criar, potencializar esse movimento dos desigrejados. Agora, uma coisa que você tocou é muito importante. Você vai nas feiras, as feiras são assim. Lotado. Lotada, pastor. Tá assim. Nos bares, tá assim, ó. Todo mundo sem máscara. Você vai na fila do banco, auxílio emergencial, tá assim. E as pessoas têm medo de pegar o Covid na igreja. Não entendo isso. Se ela vai na feira, tem aglomeração. Vai no banco, tem aglomeração. Vai não sei onde tem aglomeração. E fica com medo de ir na casa de Deus, que é o lugar do milagre. Porque não tem vacina contra o Covid-19. Qual é a vacina que nós estamos usando? Poder da oração. Chegar alguém aqui no templo, porque nós estamos cultuando. Se chegar alguém aqui, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor agora. Chegar alguém aqui, pastor, estou com Covid-19. O senhor não vai orar, não? Para essa pessoa? Vou orar. Entendeu? Porque a Bíblia diz que Deus nos deu poder para expulsar o mal. Nós vamos orar pela pessoa. Você está com Covid-19, então vou orar aqui em nome de Jesus, vou te ungir e esse mal vai sair do seu corpo. Então, eu acredito que a igreja precisa sair dessa defensiva. Né? E eu sempre me inspirei muito no Senhor. Eu me lembro daquela crise que nós tivemos dos policiais, e quando você criou aquele movimento, eu falei, tem que aderir a esse movimento de sair na rua, marchando e caminhando. E eu me lembro, os comerciantes da Avenida Expedito Garcia aqui, tudo chorando, pessoas aceitando Jesus de joelho nas portas. Então, a igreja ela precisa ser mais ousada nesse sentido. Né? A igreja ela precisa transmitir para o mundo que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, inclusive eu quero deixar essa sugestiva aqui, você criar um movimento nesse sentido aí, municipal, estadual, pode contar conosco e com as nossas redes sociais, os nossos relacionamentos, porque nós precisamos sim, pastor. Inclusive, está chegando aí, né, o dia do município aqui, do nosso município, está chegando de Cariacica, e nós precisamos mostrar para as pessoas que a igreja está viva. Que a igreja está orando, que a igreja está aqui. E está aqui para poder receber quem? Receber os aflitos, os necessitados. Jesus ele lidou com várias pandemias naquele tempo que era, digamos assim, chagas, né? Peste, que eram os leprosos, existiam os leprosos. Aconteceu com a questão ali do censo de Davi, né? Sim. 70 mil mortos em 3 dias. Né? Lógico. Entendeu? Muita gente, né? Então, como que Jesus lidaria com o Covid-19 nesse tempo? Ele continuaria fazendo os cultos dele, pastor. Continuaria indo na casa das pessoas, porque naquele tempo tinha peste, tinha lepra, tinha contaminações. Se você pegar o texto, você vai ver. Existiam os leprosos que tinham que ficar isolado lá, no isolamento. Mas Jesus estava ali orando por eles. Orando pelos leprosos. Então eu acredito que é isso que nós temos que fazer enquanto igreja. E como você vê assim a questão dos deputados, né? Aprovando agora a questão assim da igreja não ser
uma agência de serviços essenciais nesse período de pandemia? Como não ser? A igreja, ela chega onde o governo não vai. A igreja é um braço extensivo do governo. É muito triste você ver políticos que não defendem a causa da igreja, porque se não, pastor, vamos tirar a igreja da sociedade, tira a igreja. Imagina o governo tendo que ressocializar essas pessoas que estão agora psicologicamente destruídas, que precisam de uma forma urgente serem inseridas novamente no mercado de trabalho, porque muita gente perdeu os seus empregos. E a igreja está aqui para quê? Para orar, para criar esse vínculo de relacionamento, porque a igreja é isso, é irmandade. É um irmão ajudando o outro irmão. Então, se a igreja não é um serviço essencial para a sociedade, então a sociedade está falida, pastor. Porque a sociedade só está de pé por causa da igreja. Os princípios e os valores que são transmitidos aqui, a mensagem da esperança aos cansados e aflitos, isso minimiza os problemas do governo. Então, eu queria dizer, não sei se tem algum deputado aí que votou contra, participando dessa live aqui conosco, mas eu queria dizer que vocês foram muito infelizes em não deixarem e aprovarem um projeto desse, porque nós somos a favor, sim, da igreja, somos a favor. Não estamos aqui para nos rebelarmos, mas toda manifestação pacífica é bem-vinda. Pastor, se não tivesse tido aquela manifestação pacífica a favor de Pedro e João, será que eles não tinham morrido lá, não? Com certeza. Quando eles ressuscitaram lá quando eles curaram o paralítico que está na Porta Formosa? Então, o que nós precisamos fazer? Manifestações pacíficas, pastor. Nós precisamos protestar. Nós somos protestantes. E nós não podemos aceitar essas questões goela abaixo. Nós precisamos protestar contra isso. Isso aí fica também, assim, um certo também, assim, aprendizagem para muitos pastores, pastoras e igrejas, né? Porque na época de política, esses caras usam muito... Todo mundo vira crente. O altar usa muito, né? E na hora de fazer alguma coisa, entendeu? Em prol da população, porque a igreja, ela tem realmente a sua virtude dentro da sociedade. Aqui mesmo, assim, quantos jovens a igreja tirou das drogas, do vício, do crime, do assalto, coisa que o Estado às vezes não consegue. Às vezes o cara fica preso lá durante um período lá e sai pior. Mas quando vai para uma igreja, não. É transformado, daqui a pouco já está casando, daqui a pouco já está trabalhando, já está... Então a igreja tem essa pagando imposto. Pagando imposto, esse cunho social é muito forte. Aí você vê uns deputados desses, né? Fazer uma coisa dessa é só Deus mesmo, né? Só Deus mesmo diante dessa situação. É vergonhoso, pastor. É vergonhoso. É vergonhoso. Vamos lá então, você está aqui nesta manhã, de frente com a verdade, hoje recebendo o nosso pastor, amigo Kleber de Souza, que está aqui numa conversa santa, né, amorosa, de comunhão, de koinonia, porque nós somos instrumento de Deus nesse reino de Deus, né? O reino de Deus não tem bandeira, né? E nós precisamos colocar essa questão. Então, nós vamos para a quarta pergunta nesse momento, e a pergunta é o seguinte: um cristão pode beber bebidas alcoólicas? Pode tomar uma? Bom, pastor, Paulo ele disse que um pouco de vinho faz mal para o estômago, né? Ali é uma questão medicinal. Uma questão medicinal. E ele é bem enfático em dizer: não vos embriagueis com vinho, porque nele existe dissolução. Então, o problema é que o ser humano, pastor, ele tem dificuldade, ele tem muita dificuldade em obedecer limites. Obedecer limites. E Deus, já sabendo disso, Deus estabelece limites. Então, como a maioria das pessoas não tem estrutura
para poder lidar com a bebida, Deus ele já estabeleceu o limite. Não se embriague com isso. Se encha do Espírito Santo, porque é melhor você ter... O que é melhor? Uma noite de embriaguez ou você ficar embriagado pelo Espírito Santo eternamente? É isso que ele está dizendo. Porque quando você conhecer a onda, né? Quando você conhecer a embriaguez do Espírito, a embriaguez dessa cachaça aí, desse boldo aí que você está tomando, essa carqueja aí, isso não vai fazer sentido mais. É isso que a Bíblia está dizendo. Porque quando nós estamos... É o que a Bíblia diz. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus, Jesus ele não veio destruir a lei, acabar com a lei. Ele veio cumprir a lei, ou seja, ele é o cumprimento de toda a lei, mas ele é a graça. Então, Jesus, ele estava dentro da lei, de forma oculta, e agora ele se manifesta. Então, quando a gente descobre a graça, a gente tem a lei apenas como uma cerca. Entende? Porque a lei é a cerca da graça. Porque a graça sem cerca, a graça irreversível. Já ouviu falar disso? Já. A graça irreversível. Agora eu posso fazer tudo, eu estou em Cristo, uma vez salvo, sempre salvo. Isso é complicado. Então, nós precisamos, sim, acreditamos na predestinação se permanecermos no caminho. Acreditamos nela. Se permanecermos... A Bíblia é um livro de si. Se quiserdes, comereis o melhor dessa terra. Se. Se atentamente ouvir a Deus e obedecer os seus mandamentos. Bendito sereis no campo, na cidade, na entrada, na saída. A Bíblia é um livro de si. Então, você que me ouve aí, a embriaguez do Espírito Santo é muito melhor do que um copo de cachaça, tá? Do que uma Heineken, né? Do que uma Brahma, tá? Então, assim, a bebida, ela embriaga, e uma pessoa em estado de embriaguez, ela pode fazer coisas que no estado normal ela não faria. Eu tenho uma experiência, assim, logo no início, eu estava assumindo a primeira igreja, né? E com muita dificuldade. Aí o pastor me via lá com a dificuldade muito grande, um dia ele falou assim: ô pastor, quero convidar você para almoçar em casa. Bom, a dificuldade que estava passando era literalmente fome, né? Sim. Um convite para almoço, falei, tá. É irresistível. Maravilha. Aí cheguei na casa dele e tal. Aí fui lá tirar o litro e botar em cima da mesa, né? Aí eu fiquei, aí ele... o que eu bebo, né? Porque pastor sabe beber. Aí eu olhei. Aí eu falei assim, deixa eu contar a minha experiência, né? Deixa eu contar a minha experiência. Aí eu comecei a falar com ele com quantos anos eu comecei a beber, né? Bebia com 11 anos de idade, já bebia muito. Fui falando todo o acontecimento, aí fui falando. Aí de repente ele recolheu o litro, guardou. Aí eu falei assim, e eu tenho testemunho de que isso faz mal. Isso quase tirou minha vida, os meus sonhos, os meus projetos. Se não fosse Deus me pegar, me libertar, né? E de repente, então, diante dessa situação, às vezes tem pessoas que acham que não tem nada a ver, né? Mas assim, não tem jeito, né? A Bíblia fala, né, de quem serve a Deus e quem não serve. Sim. Vê a diferença. Se o mundo não consegue ver essa diferença, aqui a gente tem assim a dificuldade. Até tinha uma pessoa aqui que frequentava aqui a igreja, que trazia até transtorno pra gente. Por quê? Porque um mês o cara estava crente. Aí tirava foto, botava no YouTube, botava não sei o quê, nas redes sociais, adorando a Deus. No outro mês está lá, numa festona, tomando toda, né? Sim. Aí até o diabo fica com dúvida. Lógico. Ou é ou não é, né? Então não vê essa diferença. Então, assim, e o processo realmente da pessoa entender assim, é embriagar mesmo com o Espírito Santo de Deus, né? Sim. E eu acredito também na plenitude. Quando você tem Deus e você tem plenitude, né? Como o salmista Davi, né? O Senhor é meu pastor, não sentirei falta de nada. Sim. É isso que aconteceu comigo. Assim, eu senti a falta da bebida, né? Eu tinha que beber de manhã cedo já para poder trabalhar.
quando eu passei a ter Deus como meu pastor, aquilo não fez, Não faz mais sentido. não tinha mais. Porque, na realidade, todas as vezes que a pessoa passar por uma situação difícil, isso é natural do ser humano. Todo ser humano procura um refúgio. Uhum. E as pessoas? Bebida. Outros, drogas. Né? Outros, prostituição, adultério. Então, olha o que o salmista disse. Deus é o meu refúgio. O que ele está dizendo? Todas as vezes que eu precisar de um amparo, de um reforço emocional e espiritual, eu não vou na bebida, eu não vou na droga e nem na prostituição. Eu vou em Deus. Porque Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Um socorro bem presente na hora da angústia. Então, existem valores que são inegociáveis, pastor. Uhum. Nós não podemos negociar aquilo que Deus não negocia, inegociável. Não podemos negociar. Uhum. Nós vamos agora então para o quinto tema. Qual a necessidade da igreja fazer discípulos? Sequenciar o evangelho. Uhum. Uma igreja que não discipula, ela pode fechar as portas. Uhum. Porque nós só estamos aqui porque a geração passada discipulou. Então Jesus ele falou, ide e fazei. Esse ir é para agora, esse fazei é para depois. Então, ide e fazei discípulos. A nossa missão discipuladora, ela, a cada dia que passa, pastor, ela precisa mais do que nunca, ainda mais nesse período que nós estamos vivendo, ser potencializada. Inclusive, eu admiro o trabalho que vocês fazem aqui, o trabalho de células. É um trabalho muito relevante, um trabalho onde lá no núcleo do problema, né? Vocês já estão ali com a palavra de Deus, discipulando as pessoas nas suas próprias casas, que é um lugar de maiores conflitos, a gente sabe disso. Então, o papel discipulador da igreja, ele é fundamental, ele é essencial, emergencial, bíblico, é o mandamento de Deus, para que o evangelho se sequencie na terra através de outras pessoas. Dr. Myers, ele fez uma conta aí, mais ou menos já passou por essa terra umas 800 bilhões de pessoas. Uhum. E não estão aqui mais. Nós hoje estamos aqui. Uhum. Estamos aqui hoje. E se não estivermos a mais amanhã? A nossa vida se sequencia nos nossos discípulos. Porque se nós formos pessoas de bastante relevância, talvez, pastor, o senhor entre para a história aí como Martin Luther King, né, lutando por uma causa hoje. Talvez o Orlando Carrafa foi o pastor que lutou pela causa da igreja no ano tal. Mas em um tempo você esteja em e-books, em livros, né, de histórias, contando histórias de pessoas revolucionárias, porque eu acredito que o senhor é um revolucionário. Eu falo isso aqui sem demagogia alguma, o senhor sabe disso. Então, nós precisamos fortalecer. Acredito que a igreja, muitas são falhas muito falhas nesse mandamento de Cristo, que é discipular vidas. E se nós não formos de fato relevantes mesmo para a sociedade, tivermos uma grande história, nós não estaremos mais aqui. Nós não estaremos mais aqui. Nós seremos levados às mansões douradas e uma outra geração estará na terra. Uhum. E essa geração precisa de quê? Precisa sequenciar. Se você pegar lá a geração de Moisés, a geração de Josué, chega a geração de Juízes. Em 120 anos, de 120 a 140 anos mais ou menos, nasceu um povo, e a Bíblia diz que não conheciam a Deus. Eles não sabiam quem era o Senhor. Não sabiam. Então, imagina, num período de 120, 140 anos, nasceu uma geração que não sabia quem era Deus. Olha a importância do papel discipulador da igreja. Entendeu? E é importante, né? Porque, assim, o exemplo maior é Jesus, né? Sim. Que não acabou não escrevendo nada, nem um livro, nem uma folha sequer, apenas através do testemunho, ensinando. Gerou discípulos, né? Que depois, lá na frente, 65 para frente, há uma necessidade de escrever das palavras, de relatar, porque
Já era uma geração que esteve com Jesus, que Sim. está vendo a idade chegando, que, né? Mas que precisava deixar a mensagem Registrar. para as futuras gerações. Então a igreja ela precisa realmente fazer discípulo. Tem igreja que quer fazer membro, né? Aí membro, ele não é, mas discípulo, realmente ele tem essa característica de permanecer, né? De aprender e de passar os ensinamentos, né? Sim. Jesus, na realidade, você nunca vai ver Jesus pregando uma mensagem, né, eloquente. Jesus ensinava. Você esteve lá em Israel, também tive a oportunidade de ir lá. Jesus passava e falava, olha, o reino de Deus é semelhante a essa porta aqui, tá vendo? Essa porta dentro dessa porta, chamada de fundo da agulha. É mais fácil um camelo passar por aqui do que um rico entrar no reino do céu. Porque para o camelo passar aqui, ele tem que deixar a bagagem para fora. Então eu não consigo levar minha riqueza para o céu. Eu tenho que deixar minha bagagem aqui para poder entrar ali. Então, Jesus ele ensinava, e os seus ensinamentos ficaram até hoje, vão ficar, vão permanecer. Então, o papel do discipulador da igreja é muito importante e nós devemos sim investir a cada dia mais no discipulado, fazer discípulos do reino, não membros de igreja. Amém. Você está ligado na TV Metodista. Hoje nós estamos aqui no De Frente com a Verdade, o programa das quintas-feiras pela manhã, e hoje falando de vários temas, né? Mas o próximo tema é crente na política, é correto? Lógico. Qual o problema? Como é que você vê assim a atuação dos crentes hoje dentro da questão política? Vamos voltar para o tema que nós falamos agora há pouco. Se nós tivermos pessoas tementes a Deus na Assembleia Legislativa, como nós temos alguns lá, que defendem, porque acho que foram 12 votos a 14. Nós temos pessoas que votaram a favor da igreja. Mas existem aqueles que são contra a igreja. E imagina se nós não temos lá esses que são a favor, pastor. Imagina como é que ficaria isso. Muitas pessoas criticam o nosso presidente. Porque ele é muito explosivo, porque ele xinga muito, porque ele não... É grosso. Ele é grosso, mas ele é a favor das nossas bandeiras. E a Bíblia diz que nós temos que orar pelas nossas autoridades. Então, se ele é a favor das bandeiras que nós defendemos, nós precisamos estar do lado desse presidente. Porque ele é a favor das bandeiras que nós defendemos. Aí sim, nós precisamos sim falar de política. Porque todos nós somos políticos. Todos nós somos políticos. Daí a palavra poli está não é uni. Ninguém está sozinho aqui. Todos somos políticos. Agora existe a politicagem. Aí sim, aí já é algo errado. O politiqueiro, aquela pessoa que vive jogando com as pessoas para o seu benefício pessoal. Agora, Daniel era político. José era político. Se transformou no governador do Egito. Existia um propósito. Se José não é governador do Egito, ele não iria alimentar as 12 tribos com trigo, as 12 tribos iriam morrer e o Messias não iria nascer. Então existia um propósito específico para aquele tempo no ministério de José, para que ele fosse governador, para que ele preservasse a semente messiânica. Então nós precisamos sim falar de política, porque se nós não falarmos, outros vão falar e vão defender as bandeiras deles. É o caso da minoria LGBT. Eles defendem a causa deles, pastor. Eles defendem as causas deles. E eles estão certos, porque eles acreditam naquilo. Não estou dizendo que eles estão errados, não. Estou aqui para dizer que eles estão errados, porque cada um faz da sua vida o que quer. Mas se nós acreditamos na palavra de Deus, se nós acreditamos que a palavra de Deus é o que esse mundo precisa, a mensagem de fé e de esperança, nós precisamos de pessoas nas esferas do governo. Não apenas no poder legislativo, executivo, mas também precisamos começar a repensar sobre STF, STJ, colocar pessoas servas de Deus ali, para estarem ali também nos poderes, tá, pastor? Nos poderes, para poder ser um freio.
Porque essa ditadura que eles estão querendo implantar aqui para transformar o Brasil em uma nova Venezuela, só vai cair por terra se a igreja se posicionar. Bolsonaro. Isso. E infelizmente, né, que a gente vê assim a questão de um poder que não é eletivo, que hoje está falando de liberdade, mas criando essa ditadura terrível, né? Que Sim. é assim. Mas quando você vê também, Kleber, assim, um político que se elege, mas vai para lá e não atua como deveria atuar nas questões que eu não conheço todos esses deputados que votaram, mas às vezes tem um próprio crente lá que reelege nas questões de voto evangélico, mas chega lá se transforma, né? Eu sou a favor, pastor, daqueles que defendem a vida, daqueles que defendem a família, daqueles que defendem os princípios que nós defendemos. Ah, mas o deputado, ou o prefeito, ou fulano de tal, quer que seja, no caso de defesa aí, nós estamos falando do Poder Legislativo, é católico, ou não participa de igreja nenhuma. Mas se essa pessoa, é a forma que eu penso, tá, pastor? Se essa pessoa defende as mesmas bandeiras que nós defendemos, eu estou junto com ela. Inclusive, eu votei no Bolsonaro como presidente e voto de novo. Faço campanha para ele de graça. Porque eu acredito que ele defende as nossas bandeiras. O outro governo que estava aí. Defendia o lado oposto. O lado oposto. Injetando dinheiro. Olha as nossas escolas, o que estava se transformando. Os nossos filhos. As pessoas, os professores, manipulando a mente das crianças nas escolas. Para destruir os valores da família. Da fé. Princípios, né? Entendeu? Então, é por isso que o nosso presidente hoje está tomando tanta porrada. Porque ele defende os valores do reino. Defende os valores do reino. E eu voto nele de novo, faço campanha para ele de graça. E assim, quando você vê assim, como esses dias numa live lá do Silas Malafaia, né? O Abe Uber, Terra Nova, né? Sim. R.R. Soares, né? E vários outros pastores, líderes E evangélicos tantos outros que não ali, puderam estar, mas que também estavam juntos. Então assim, você vê que não que tem uma questão, né? De uma bandeira. Eu sei que outros que não são líderes, mas assim, ovelha às vezes não compreende, porque fica muito no achismo, né? Naquela questão assim da manipulação, né? Sim. Mas quando você vê assim, porque nós poderíamos estar numa situação pior. Sim. A Argentina está passando por isso agora, já começa, né? Poderia ser o Brasil estar vivendo essa situação. Não estamos melhores, nós estamos assim numa situação melhor porque você vê hoje, né? Para você viver honestamente num país como o Brasil é difícil. Sim. E os outros pagavam pedágio. Quem não paga pedágio, fica difícil você governar, né? Sem um pedágio, né? Verdade. Mas vamos passar para uma outra também, nós já estamos caminhando para o final. Sim. Qual a necessidade dos dízimos e das ofertas na igreja? Essa 7ª pergunta, né? Pastor, Deus, ele não quer o dinheiro de ninguém. Deus é o dono do ouro e da prata. Aí alguém me perguntou no seminário, pastor, por que Deus instituiu dízimo e oferta? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer a sua fidelidade. Então Deus não quer, você que me ouve aqui, por favor, me entenda. Deus ele não precisa do seu dinheiro, ele só precisa da sua fidelidade. Qual foi o problema daqueles anjos que acompanharam Lúcifer? A Bíblia diz que eles foram infiéis. Eles foram infiéis. Porque eles caminharam por uma outra ideologia que não era uma ideologia de Deus. Então existem pessoas que frequentam a igreja, que usufruem dos dízimos, das ofertas dos irmãos, do ar-condicionado, de um som bom, de uma cadeira legal, de um som maravilhoso, mas é contra o dízimo. Eu até vi um pastor falando uma vez sobre isso, e eu concordei com ele. Então, se essa pessoa que está ali usufruindo do ar-condicionado,
de uma água legal ali, e é contra o dízimo, né? do conforto, da energia. É igual essa igreja entendeu? aqui, meu Deus do céu. Eu estou com uma igreja gigante dessas, que comporta quantas pessoas aqui? 3 mil. 3 mil pessoas, nós estamos falando, o som está aqui, ó. Olha aqui a acústica, olha aqui, isso é digno de ser glorificado. Então, os irmãos, dízimo, oferta, sacrifício. Jesus curou 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer? Só um, né? O dízimo. Então, o dízimo só devolve o dízimo quem é grato. Outra coisa, pastor. Alguém me fez uma pergunta. E a gente aqui está de frente com a verdade. Não é esse o programa? Então, o senhor me convidou, né? Nós estamos aqui falando na Bíblia. Uma pessoa... Pastor, um exemplo. Eu recebi R$1.000. Quanto que eu tenho que devolver de dízimo? Eu posso devolver de dízimo R$30? Me perguntou. Aí eu falei assim, olha só. O que é dízimo? 10%. Então, se você recebeu R$1.000, qual é o valor do dízimo? R$100. Concorda? Ah, mas se a pessoa deu R$30, não é dízimo e não é oferta. É contribuição. E Deus não tem compromisso com o contribuinte. Deus tem compromisso com quem é fiel no dízimo. Aí ela pegou dos R$100, ela deu R$101. Os R$100 é dízimo e 1 é oferta. Então, a oferta é aquilo que passa do dízimo. Trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro. A oferta é aquilo que passa do dízimo. Aí existe oferta de sacrifício, oferta alçada. Porque uma pessoa que precisa de uma resposta imediata de Deus, ela precisa ir para o sacrifício. O que é o sacrifício? Aquilo que ela não poderia fazer, mas ela deposita no altar, entendendo que o altar é tudo. E que no altar, Deus trará a resposta que ela precisa na área financeira da vida dela. Porque dízimo, ele protege as finanças e, consecutivamente, uma série de outros fatores. Porque, às vezes, a pessoa, não vou dar o dízimo para a igreja, que o pastor vai fazer isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente conhece muitas pessoas que trabalham com banda, com espiritismo. O camarada foi lá na esquina, fazer um trabalho, um despacho. Ou numa mata virgem, ou numa cachoeira. Ele chegou lá, colocou a farofa, a galinha preta, um copinho de cachaça, acendeu um cigarrinho, né, pro santo dele lá. Ele volta lá, pastor, para poder ver se a enxurrada levou aquele trabalho, se o cachorro passou e comeu aquela farofa, aquela galinha preta. Ele volta lá? Não volta. Ele não está nem aí, porque ele sabe que a entidade já recebeu o sacrifício. Então, existem muitas pessoas que trazem a oferta e o dízimo para a igreja e querem ficar monitorando. O que a igreja vai fazer? O que o pastor vai fazer? Ah, o pastor está assim, o pastor está assado, a igreja está assim, a igreja está assado. A pessoa quer ficar monitorando o dízimo. Dízimo não deixa lastro, porque a oferta tem que morrer no altar. Oferta que não morre no altar continua viva. Então, se eu trago uma oferta para o altar, a oferta tem que morrer ali. Eu não quero nem saber, daqui para frente, é o pastor e a igreja, é a liderança e a igreja. Deus constituiu o meu pastor, a minha liderança, para tomar conta desse recurso e segue o fluxo. Que Deus continue abençoando essa obra. Isso aí. Então, assim, é uma realidade hoje, né, assim, de membros, né, assim, quando as pessoas às vezes têm noção, assim, quando entra na área administrativa da igreja, mas é só essa quantidade de pessoas que são dizimistas, né? Aí eu falo assim, aí tem aquelas quantidade de pessoas que são dizimistas, né, os 12 meses, aí tem alguns que dizimam 6 meses, outros 3 meses, e os outros que nunca participam, né, assim, nunca, mas alguém está carregando, né, porque Sim. Graças a Deus a igreja não é de dinheiro público, né, acho que a visão seria equivocada, né, é através do dízimo da oferta. Então, assim, é você participando. Eu não estou usando, e eu vejo também assim, porque talvez fosse eu e você, né, como é que a gente iria instituir o dízimo e a oferta, né? Os mais pobres dizimam 1%, os mais ricos 10%, né? Mas Deus não quer dar honra a ninguém. Isso. Os 10% ali equivale a pessoa que está dizimando R$1.000, que é dízimo mesmo, e a pessoa que está dizimando R$100, é o mesmo valor de contribuição.
Com os certeza. 10%, né? Para não dar honra ao homem, para o mais pobre poder contribuir para dizer assim, que eu contribuo, não, todos contribuem, e na questão mesmo da oferta, né? Eu só posso ser ofertante a partir do momento que eu entrego o que é de Deus. Uma outra coisa também, pastor, quando Jacó, ele tem a visão da escada, e ele está indo lá para a casa de Labão, Aham. e o que que ele fala? Uhum. Se o Senhor me abençoar, e eu voltar em paz a esse lugar, Uhum. certamente te darei o dízimo, De tudo, né? Coloca até de tudo. E qual lugar era aquele ali? Betel, Casa de Deus. Alguém me perguntou, pastor, eu posso pegar o meu dízimo, pegar esse dízimo, converter em cesta básica e doar para o pobre? Não. Uhum. Porque quem tem que fazer isso é a igreja, é os líderes da igreja. Não. Você tem que pegar o seu dízimo, trazer para Betel, e a liderança da igreja vai definir para onde que esse recurso vai. É porque tem gente que quer fazer dízimo, Uhum. mas ele quer fazer caridade com o dízimo dele. Entendeu? Se a pessoa quiser fazer caridade, irmão, o ser humano, ele é fraterno. Uhum. Existem os 4 amores. Ágape, que é o amor de Deus. Uhum. O amor estórgio, que é o amor matrimonial. O amor eros, que é o amor erótico, que faz parte do amor matrimonial. E existe o amor filial, que daí a palavra filantropia. Uhum. Então, o ser humano, ele é filantrópico. Mas isso tem nada a ver com dízimo. Eu pegar ali, levar roupa, comida, cesta básica, isso é uma boa ação que eu estou fazendo. Existe uma filosofia até espírita, nesse sentido, kardecista, que a pessoa, vou praticar uma boa obra, meu espírito vai evoluir, e quando karmar de novo, vai karmar melhor. Entendeu? Porque evoluiu, estou fazendo uma boa obra. Mas a Bíblia diz que nós não seremos salvos pelas nossas obras. Nós não seremos salvos pelas nossas obras. Nós seremos salvos pela nossa fé. E o que me faz trazer o dízimo e a oferta para a igreja, baseado na pergunta que o senhor me fez? A minha fé. Porque se a minha fé me diz que eu devo fazer isso, eu vou fazer isso. Independente dos críticos, independente daqueles que são apegados a mamon, porque se a pessoa não devolve o dízimo, é porque ela é apegada ao dinheiro. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí a pessoa fermenta os outros, tenta tirar a fidelidade das pessoas, né? Criando calúnias, contendas, dissensões no meio das igrejas. Pastor, eu fiz esses dias uma colocação, uma pergunta que me fizeram fazendo uma live no Instagram. E eu falei bem assim, olha só, para o diabo destruir a fidelidade de uma pessoa, ele só precisa colocar uma dúvida na cabeça dela. Foi o que ele fez com Eva. Eva estava feliz no jardim. O diabo foi lá e plantou uma dúvida na cabeça da pessoa. Na cabeça de Eva. E Eva foi o quê? Expulsa do jardim. E a Bíblia diz o quê? Aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Então, queria dizer para vocês aqui, que vocês estão participando conosco, vocês que estão nos vendo aqui, não tenha dúvida, o dízimo não foi instituído pelo pastor Orlando. O dízimo não foi instituído pela Igreja Metodista Central. O dízimo foi instituído por Deus. E você precisa fazer aquilo que Deus instituiu, para que você seja feliz aqui na terra e no céu, 100 vezes mais, outro tanto, né? Numa outra dimensão, uma outra atmosfera, eternamente com o Senhor. Amém. Só para encerrar, uma pergunta que chegou no YouTube. A ciência está se aproximando da Bíblia? Bom, pastor, a Bíblia, ela é um livro que Deus, ele não nos impediu de estudar as ciências, né? Pelo contrário. Um exemplo, Lucas era médico, né? Lucas era médico. Moisés, quando ele foi para o deserto de Midian, ele tinha estudado as melhores faculdades lá no Egito, as ciências. Quando Ezequiel ele vê um rolo escrito por dentro e por fora, um pergaminho, aquele pergaminho é a palavra de Deus, escrito por dentro e por fora. Por fora é escrito e por dentro é a mensagem de Deus. Né? Aí Deus disse, coma esse rolo, a Bíblia, e coma o que achares. O que achares é ciência. Geografia, matemática, ciências exatas, direito, né? Enfim, as ciências que existem estão postas por aí.
Quanto mais a pessoa estuda as ciências, mais perto de Deus ela se aproxima, porque as ciências, elas foram criadas por Deus. Deus, ele criou tudo, inclusive as ciências. E nós temos que utilizar essas ciências para conhecer mais sobre Deus. Porque quanto mais nós estudamos a ciência, mais nós entendemos a grandeza desse Deus que nós servimos. Amém. Bom, você está aqui na DV Metodista Central de Cariacica. Hoje nós estamos falando no nosso programa De Frente com a Verdade. Pastor Kleber vai fazer as considerações finais agora para o encerramento do nosso programa, pastor. Primeiramente, eu quero agradecer e que Deus continue te abençoando, te dando muita saúde. Amém. Eu sou um profundo admirador do seu ministério, do seu chamado. Já te falei isso. Amém. Que Deus continue abençoando essa obra, essa igreja tão linda. E todos vocês que estão participando dessa live, essa igreja aqui é uma igreja muito abençoada por Deus. Esse ministério é um ministério, essa porta foi Deus que abriu. Vocês que fazem parte dessa obra, continuem batalhando pela fé. A mesma palavra que Tiago, irmão de Jesus, disse na sua epístola, encorajando os irmãos a batalharem pela fé, eu também digo para você, não deixe de vir ao templo, cultuar ao Senhor, venha para a igreja. O melhor lugar do mundo para se estar agora, mais seguro, é a igreja. Então venha, a Igreja Metodista Central está aqui de portas abertas te esperando, com todas as orientações, seguindo as questões, as normas, para que você esteja aqui cultuando e adorando a Deus. Não tenha medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Acredite no poder de Deus. Batalhe pela sua fé. Isso tudo vai passar. O pombo, quando ele vê a tempestade, ele se esconde. A águia não. A águia entra dentro da tempestade e transforma a tempestade numa academia, porque ela fica mais forte do outro lado. Então a Bíblia não nos compara com pombos. A Bíblia nos compara com águias, Isaías 40, 31. Então seja uma águia de Deus. Atravesse esse Covid-19, fique mais forte do outro lado, mais abençoado do outro lado, e que Deus te abençoe e te prospere em tudo. Amém. Nós agradecemos a sua audiência, que bom que você está conosco, graças a Deus. Agradecemos ao pastor Kleber de Souza também por estar conosco. E nós queremos convidar você para estar hoje às 19h30, nós estamos numa campanha profética, que Deus tem ministrado com o tema Novo Ciclo, um novo tema. Então, um novo tempo, né? Novo ciclo, novo tempo. Para quê? Para pessoas que querem mudar essa situação, que estão cansadas dessa situação, querem algo novo de Deus, querem um tempo novo de Deus. Então venha, hoje Deus tem algo muito forte para ministrar aos nossos corações, às nossas vidas de maneira poderosa. Então o Senhor esteja te abençoando com todas as sortes de bênçãos. Amém. Nas regiões celestiais em Cristo, e nós vamos ficando por aí. Que a graça do Senhor esteja hoje para sempre no seu coração, na sua vida, em nome de Jesus. Amém.